E a nossa terceira palestrante da noite é a Eliane El Badu Cecchetini, conhecida carinhosamente como Badu, por muita gente aqui em Campinas e pelo Brasil, mundo afora. Ela é conhecida no mercado, conhecida como Badu no mercado, é professora de Futuro e Tendências, Economia Criativa e Neuromarketing, publicitária premiada, colunista da revista eletrônica Break, do grupo EPTV e da coluna Ponto de Contato, da Inova Business School. É palestrante e conferencista. Seus mais de 30 anos de carreira foram construídos em grandes grupos de comunicação, como Editora Abril, Folha de São Paulo e Sony Entertainment Television, e agências de propaganda. Em sua trajetória profissional, atendeu contas como McDonald's, Tetra Pak, 3M, Fiat, CPFL, Souza Cruz, Unilever, Johnson & Johnson, entre outras. É consultora de futuro e tendências e pesquisadora do comportamento, comunicação, mecanismos de atenção e do consumo de mídia do jovem contemporâneo. Por favor, salva de palmas para Badu. Obrigada, boa noite, gente. Depois dessas duas apresentações, eu fico até desconfortável, porque eu acho que eu sou a mais analógica de todos vocês, mas é bom saber que a gente está entre amigos, porque tem muitos rostos conhecidos aqui de longa data. E, além disso, o que eu vou trazer para vocês é um combinado do que foi falado pelo Glitz e pelo Maurício, né? Fiquei pensando no que trazer para vocês e eu queria trazer uma reflexão que vem da Mary Meeks. A Mary Meekers, ela é uma investidora de risco e ela todo ano faz uma apresentação do que serão as tendências em tecnologia e internet. E esse ano ela fez a apresentação agora no dia 30 de maio. E a cada ano seus insights são, obviamente, esperados com muita ansiedade e também são extremamente inspiradores. Tem 20 takeaways, eu não vou passar os 20 para vocês em função do tempo que a gente tem, mas tem alguns deles especificamente que eu gostaria de tocar para a gente falar em cima, até alinhado com o que o Eduardo falou sobre a China. Aqui a gente tem uma visão da Amazon versus o Alibaba, né, que, embora a gente veja que a Amazon possa ter uma receita maior, o interessante é que o Alibaba tem um GMV que está agressivamente se expandindo em países como a Indonésia e a Índia. E, logo, logo, ele vai passar o valor da Amazon, que é, hoje, um dos mais vorazes e empreendedores desse segmento. E o outro ponto que a gente tem, em relação à China, é esse dado que eu acho absolutamente alarmante. Se a gente olhar, nós vamos ver que a questão de 5 anos, entre as 20 top empresas globais do segmento de internet, a China tinha só 3. Tá certo? E, em 5 anos, entre as 20, a China hoje tem 9. É realmente alarmante e assustador a exponencialidade do crescimento da China dentro do mercado de tecnologia. Por isso que está super alinhado com o que o Eduardo falou, né? Vale do Silício e China. Agora, tem uma coisa mais interessante nesse ponto, que está relacionado aos drivers do crescimento da economia que a Mary Meekers trouxe para a gente. O primeiro deles é o seguinte. O driver que a gente tinha até meados do século XVIII era cultivo e extrativismo, desculpem. E o que a gente vê é que, a partir do século XIX e até meados do século XX, a gente tem a manufatura e a indústria. E, no século XXI, poder da computação, da tecnologia, o poder digital, mas, principalmente, o potencial humano, super alinhado com o que o Maurício falou, né? Então, isso traz uma reflexão importante para a gente, quando a gente olha o número da China frente, obviamente, o Brasil. E o que me deixa muito preocupada e triste nessa situação é que ainda estamos no século XVIII. Estamos no século XVIII porque, na realidade, a gente não tem mentes, né?
Se a gente olhar um dos números que a Mary Meekers coloca para a gente, é que os números relacionados ao ensino à distância, e como o Eduardo muito bem pontuou, essa volatilidade do nosso conhecimento, que perde a validade a cada 4 anos, né? A gente tem um salto exponencial, e a China investindo de maneira pesada no desenvolvimento acadêmico dos seus cidadãos, principalmente com foco em tecnologia. Se vocês pegarem os principais filmes que a gente vê, que são grandes blockbusters, né, a China está lá. Marvel Studios, com Disney, etc., está lá, a dona China está lá. Né? Empresas de telecomunicação e tudo mais. Então, será que falta muito para a gente conseguir chegar aqui? Porque, na realidade, será que é tão difícil a gente conseguir encontrar uma forma de atuação em que eu possa desenvolver alguma coisa como o Uber, o Airbnb? Não é possível que ninguém tenha pensado na vida no WhatsApp ou no Waze. Se a gente parar para pensar, esse cara aqui, o cara do Netflix, ele era uma locadora. Era uma locadora. E o que está por trás disso é o insight da cabeça dele. O que a gente não pode esquecer é que a tecnologia não pode ser o fim. A tecnologia é o meio. Esse é o ponto. Todas essas empresas usam a tecnologia como meio, não como fim. E aí, quando você fica pensando na tecnologia como um fim, você está numa corrida de unicórnios. Na realidade, você quer ser o próximo unicórnio. E o ponto não é esse. Né? Como é que eu consigo fazer uma revolução que mude realmente o mundo? Falando dos novos drivers da economia, a gente tem que pensar que, sim, embora as empresas busquem a colaboração, as grandes empresas, ao mesmo tempo, como nessa notícia do The Economist, que, se eu não me engano, é de anteontem, do dia 2 de junho, fala que as grandes empresas da tecnologia estão dando um trabalho danado para as startups. Porque eles estão querendo anexá-las gradativamente, para não perder o seu poder de fogo. E aí, obviamente, como é que você briga com gente gigante? Através de micro-revoluções. O que são essas micro-revoluções? Seriam só as grandes revoluções que podem mudar o mundo? Não. Uma micro-revolução, ela acontece todos os dias à nossa volta. Uma micro-revolução é uma mudança significativa fomentada por ações simples, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Ela pode, de alguma maneira, criar sonhos bastante possíveis, que acontecem a todo tempo e a qualquer momento, dentro de uma perspectiva completamente diferente, a partir de uma mudança, odeio essa palavra, de paradigma, das novas práticas econômicas. A escola clássica da economia percebeu que precisava mudar. 2 prêmios Nobel de Economia foram entregues para estudiosos da economia comportamental. Então, a partir disso, nasceu uma nova vertente da economia, que é a economia criativa. E o que está por trás da economia criativa? Né? Se a gente pensar as definições clássicas da economia, o que a gente tem, na realidade, é a alocação de recursos escassos para satisfazer necessidades e desejos sem limites. Ou seja, cuidar e administrar da escassez. E como é que a gente faz isso? Através de uma ciência que analisa o processo produtivo, de distribuição, de consumo e etc., dentro de uma perspectiva superlinear. Entretanto, a proposta da economia criativa é impulsionada por ideias, por inovação, conhecimento, diversidade, colaboração e criatividade. A economia criativa abrange uma atividade econômica em que as ideias e a propriedade intelectual produzem valor e geram riqueza. Essa é a diferença. E é isso que pode fazer a diferença para a gente daqui para frente.
Esse é um caso interessante, alguns de vocês já conhecem, quem teve aula comigo deve conhecer. Essa floricultura se chama Dirt Rotten Flowers. É uma floricultura dos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de conhecer, fazendo um trabalho para um cliente meu. E o interessante é que eles vendem buquês de flores mortas, a $30, preço médio. Esse buquê aqui, o Mortícia, é o mais vendido. Normalmente você manda, né, para o seu namorado ou para a sua namorada que te dê um pé na bunda. Mas tem esse outro, que é bem interessante também, que você manda se o seu namorado te dê um pé na bunda, né, com o ursinho todo estrupiado. Mas esse é bom, porque é um buquê que é composto de flores de coroa de defunto para você mandar para o seu chefe que te mandou embora. Enfim, a criatividade, eu não estou dizendo se é de bom gosto, de mau gosto, mas ela existe. Uma outra empresa que conseguiu se desenvolver e fazer fortuna e replicar o seu modelo sem grandes usos de tecnologia, obviamente dentro da perspectiva que a gente está falando aqui agora, foi o Cirque du Soleil. Né? E eu não conheço uma pessoa... Eu detesto circo, eu tenho trauma de circo desde que eu era criança. Porque quando eu ia para a casa da minha avó de domingo, era o argumento que meu pai usava para me levar embora. Vamos ao circo, comer pipoca e ver banda. Eu odeio as três coisas. Certo? O Cirque du Soleil, não. O Cirque du Soleil eu acho sensacional e é um modelo de negócio que funciona muito bem. Eles mudaram a concepção de espetáculo e de circo. Essa é uma empresa do interior de São Paulo, se chama Rabisquedo. A sensibilidade desses caras é uma coisa incrível, porque eles conseguem transformar os desenhos das crianças em brinquedos. Você pede para o seu filho e fala assim, desenhe o seu melhor amigo. E aí eles concretizam a ideia, eles tornam isso uma coisa real, tá certo? Então, a base da economia criativa, gente, ela tem 4 pilares. O primeiro pilar é relacionado a consumo, onde eu tenho publicidade, arquitetura, design e moda. Praticamente, algumas das coisas que a gente já faz hoje. Né? Mas, se a gente olhar, ele tem uma pegada e uma abordagem diferente por conta de alguns fatores que nós vamos ver. Eu tenho ainda o pilar da cultura, que envolve expressões culturais, como artesanato, folclore, etc. O patrimônio e artes, patrimônio histórico, cultural, museus e tudo mais. A parte de música e artes cênicas. E tenho também o pilar das mídias, toda a parte de editorial e audiovisual, e a tecnologia, com pesquisa e desenvolvimento, a parte de tecnologia de comunicação, robótica e etc., e biotecnologia. Tudo isso porque eu estou falando de um capital que, por enquanto, só o ser humano tem. Criatividade. Tá certo? Então, para vocês não acharem que eu sou louca, né, que eu estou delirando, e etc., o Reino Unido foi um dos primeiros a trabalhar com esse conceito. E hoje a cidade de Londres é a que capitaneia a economia criativa no mundo. Né? O prefeito de Londres, que é um afegão, se eu não me engano, ou paquistanês, ele faz e ele estimula vários trabalhos nesse sentido. Porque é uma forma de capacitação que não requer grandes esforços financeiros, mas que tem como princípio fazer a diferença na vida do outro. Tá certo? Aqui a gente tem uma ideia da quantidade de pessoas em emprego, o total que eles movimentaram, enfim. E no Brasil, isso não é muito diferente. A participação do PIB criativo no Brasil, dentro do PIB nacional, vem crescendo de maneira expressiva, dentro do possível, é óbvio, mas dos setores foi o que sofreu o menor impacto. A gente tem uma importante geração de ideias e de criatividade, principalmente no momento de crise. Porque a necessidade, a escassez é a mãe da inovação. Você criar com muito dinheiro, né, você corre o risco de ser medíocre. Quando você é obrigado a ser criativo, aí sim você consegue ter a necessidade de desenvolver alguma coisa que seja realmente diferenciada. E, obviamente, além desses insumos tradicionais,
de produção, a gente tem um input relevante na diferenciação e geração de valores. Então, esses dados, por enquanto, são os que a gente tem disponíveis, né? Mostra a evolução do PIB criativo do Brasil, apesar da crise, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, foi o setor menos impactado no nosso cenário, teve um crescimento positivo de 2,56 para 2,64 e gera uma receita de 155 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, esse valor, obviamente com base no momento que ele foi levantado, em 2016, ele é a soma dos valores das marcas Facebook, L'Oréal e Zara reunidas aqui na avaliação no mercado brasileiro. A gente tem a participação do PIB criativo dentro das unidades federativas. Nesse caso, especificamente, São Paulo é um dos lugares com o maior potencial para desenvolvimento. E temos a faca e o queijo na mão para mudar o jogo. E como é que a gente faz isso? Né? Existem alguns fatores de mudança que foram colocados pela Linda Creighton num livro que fala justamente sobre o futuro do trabalho daqui para frente, enfim, que é o The Shift. E aqui ela aponta que esses fatores de mudança envolvem a demografia, a longevidade, como Maurício pontuou muito bem, a questão da prosperidade material, um compartilhamento de riquezas mais presente, que, obviamente, liberta a mente e abre a possibilidade de uma autorrealização, e a tecnologia, fazendo cada vez mais o trabalho através da liberação das pessoas para o trabalho de pensamento e perdendo, obviamente, espaço do operacional. A gente tem também o mundo em rede, principalmente através da revolução digital. E aqui é importante que a gente entenda uma coisa. Quando a gente fala revolução digital, transformação digital, eu tenho que entender que a transformação digital é a última parte de um processo tecnológico. A primeira parte desse processo tecnológico foi o que a gente viu um tempo atrás, que é a digitização, né? É a conversão das coisas, de analógica para digital. Depois eu tenho a digitalização, que é uma boa parte do momento que a gente viveu do final do século XX para cá, que é o crescimento de conceitos relacionados à Big Data, Internet das Coisas, blockchain, criptomoeda, enfim. E a transformação digital, que é o efeito de tudo isso, né? Transformação digital não significa substituir pessoas por robôs. Na realidade, é facilitar a vida das pessoas para que elas tenham condição de usar mais o seu capital intelectual. A questão relacionada aos problemas ambientais, maior consciência ambiental, mudança de hábitos. Então, isso traz uma configuração de 3 mudanças importantes. Capital intelectual, capital social, de competidor isolado para conector inovador, e capital emocional, de consumidor voraz para um produtor apaixonado, com experiências produtivas, escolhas e compartilhamento. Então, isso abre espaço para novas economias, tá certo? E essas novas práticas econômicas são muito bem apresentadas pelo John Hincks, que é o autor do conceito de economia criativa, em que ele coloca, por exemplo, que diversas formas de propriedade intelectual podem ser trabalhadas nesse sentido, que vão desde o copyright, patentes, marcas e design. E a gente tem também a ideia do Creative Commons, que aqui no Brasil é bastante trabalhada e divulgada pelo Ronaldo Lemos. E a gente tem o Richard Florida, que fala justamente do despertar das classes criativas, em que ele tem um índice de criatividade composto por 4 fatores. Que fatores são esses? A força de trabalho, que corresponde à classe criativa. O grau de inovação, avaliado de acordo com o número de patentes per capita que você tem numa determinada região. O índice de alta tecnologia, e aqui em Campinas a gente tem isso, graças a Deus, que nos favorece. E, principalmente, a diversidade mensurada, que ele aqui coloca como um índice gay, mas não é necessariamente o único critério a ser utilizado. Mas a diversidade é importante. Porque
Para você conseguir atrair indivíduos criativos e gerar inovação, você precisa ter a combinação de tecnologia, talento e tolerância. Tolerância com a diversidade, tolerância com os erros, tolerância com a falta de motivação em algum determinado momento. Tá certo? Dentro das novas práticas econômicas, a gente tem a Lala, que ela coloca o seguinte: eu tenho um método de observação sistêmica, 4Ds, da nova economia, que envolve cultura, ambiente, sociedade e dinheiro. E, nisso, ela transfere para uma projeção exponencial de economia, que é economia criativa, compartilhada, colaborativa e multivalor. Então, a gente está falando de um escopo completamente diferente do que já é conhecido. Novas práticas econômicas, como pague o quanto acha que deve, que é um café que tem em São Paulo, que eles colocam ali tudo, você se serve, eles têm detalhado quanto foi que eles investiram naquele mês, quais são as despesas que eles têm, e você paga quanto você acha que deve. A gente tem também a economia compartilhada, como esse caso aqui, que é interessante porque você não precisa da furadeira, você precisa do furo. Não é isso? Então, existem algumas práticas de economia compartilhada, como tem açúcar, por exemplo, que é um aplicativo para compartilhar coisas com seus vizinhos. Ou o Clube do Brinquedo, para as crianças compartilharem brinquedos também. Aqui em Campinas chegou, acho que tem uns 2 meses, o guarda-roupa compartilhado. Né? Isso foi lançado em São Paulo, e aqui em Campinas a gente tem também o guarda-roupa compartilhado. Você vai lá, pega uma roupa, paga uma mensalidade e, obviamente, você paga um valor por isso. Tem que devolver lavada a roupa. Né? A gente tem as bicicletas e carros que são compartilhados, né? O share car, share bike, o louçumerismo, que é um consumo equilibrado, medindo, obviamente, o impacto ambiental e social que o consumismo pode trazer. E essas novas práticas, por exemplo, na Suécia, a gente tem o primeiro shopping center que é dedicado a produtos que são upcycling. Não sei se vocês sabem, mas upcycling é um produto que foi reciclado, e, a partir da reciclagem, ele vale mais do que o que ele era originalmente. Tá certo? A Livraria Cultura, que lança um site de livros usados, enfim. A economia colaborativa, que está na dimensão social, gerando valor. A gente tem aqui, então, o Preto Café, né, que ele é totalmente cocriado, que vai desde o conceito do preço, você serve cafés especiais, você coloca produtores para dividir e compartilhar isso, para os clientes poderem escolher. Tem essa horta, não vou passar, tem a Endossa, que fica em São Paulo, que é um espaço para você comercializar os seus produtos, e, obviamente, a curadoria é feita pelos clientes. Ou seja, o aluguel varia de R$ 200 a R$ 900, já que todos os espaços alugados precisam ter uma meta de vendas. Essa meta de vendas é definida de acordo com a avaliação dos clientes. Tá certo? A gente tem economia multivalor, que acontece na dimensão financeira, que é o empreendedorismo social, né, onde você busca gerar recursos não só monetários, mas para balanços de resultados sociais, ambientais e culturais também. Essa é uma empresa que trabalha nesse sentido. A Goma também, enfim. Esse é sensacional, que é um aplicativo que se chama Web Citizen. No momento que a gente está vivendo, em época de eleição, ele é perfeito, porque ele leva a política para o boteco. Né? Ali você tem as discussões de projetos de leis que são controversos, e eles fazem chegar até os parlamentares. Enfim, o universo startup, que já foi falado, né? Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas eu queria deixar isso aqui para a reflexão de vocês. É importante lembrar que são as pessoas, mas as pessoas precisam sair da caixa. Ou então, tirar a caixa delas também. Não adianta você sair da caixa, mas a caixa não sair de você. Né? As oportunidades estão na nossa frente e a gente não consegue ver. Para fechar, na era da tecnologia, o principal motivo da inovação é sempre o ser humano.
Isso a gente não pode esquecer. Mesmo quando o debate é focado na tecnologia e na inovação, o caráter humano não deixa de ser prioritário e fundamental. E aqui fica a conexão para vocês. No auge da tecnologia, as conexões nunca foram tão humanas. Enquanto estivermos conectados ao desejo de resolver o problema de alguém, encontrarmos um trabalho, um propósito, um sentido, a gente tem lugar no mundo. Mesmo que esse mundo seja absolutamente diferente do que a gente imagina. A Inova Business School é um braço do Grupo Unitar. A gente é totalmente focado no desenvolvimento de cursos voltados para futuro e inovação. Vocês falaram da educação, a gente tem, dentro da educação, uma escola que é o IBFE, Instituto Brasileiro Formador de Educadores, para formar professores, para ensinar os alunos a desenvolverem habilidades para profissões que não existem ainda. E o curso, a pós-graduação em Economia Criativa, que a Badu é a coordenadora. Legal. Fica à vontade, Badu.